Galera, sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa querida biologia, ok? E hoje, pessoal, nós vamos falar a respeito de uma doença parasitária. Doença parasitária? Doença parasitária. Você sabe o que é uma doença parasitária? Você sabe o que é uma doença infecciosa? Hoje nós vamos ver doença parasitária. E essa doença parasitária, pessoal, eu nunca vi uma doença com tantos sinônimos e tantos nomes. Verdade? Verdade. Quer ver? Impaludismo. Professor, eu não entendi o que impaludismo ou paludismo. Febre quebra-queixo. Quebra o quê? Queixo. Maleita. Cesão. Febre palustre, carneirada. Tudo isso, professor, tudo isso e além do mais, malária. Malária, olha quantos nomes, hein? Só para vocês terem uma ideia, a palavra malária, ela vem lá do espanhol, que significa mau ar. Maleita, ela vem lá do latim, que significa febre maldita. Olha só, hein? Cesão, vem do latim, significa estação. Então existem vários nomes com significados esquisitos. Maleito ou malária é a doença infecciosa que nós vamos aprender hoje. Parte 1. Essa aula aqui é parte 1, depois tem a parte 2 com o ciclo evolutivo da malária. Tá bom? Gente, malária é uma doença antiga, é uma doença bem velha, ok? Por volta mais ou menos lá de 50 mil a 100 mil anos atrás foi verificados os casos. E de 100 mil casos, ou seja, de 100 mil anos para cá, essa doença ela teve um aumento muito grande por causa do advento da agricultura, para a expansão e o surgimento de grandes cidades. Tudo isso colaborou então para o aumento da malária, né? Existem vários tipos de espécies que vocês vão ver hoje, né? Por exemplo, a Falciparum, né? Que é uma espécie de protozoário causador, o Falciparum, né? Existem várias hipóteses aí a respeito do surgimento deles através de gorilas e chimpanzés. Isso aí já é uma hipótese, nada muito correto ainda. E diz, olha só a importância dessa doença infecciosa. Dizem que contribuiu até para a queda do Império Romano, sendo chamada naquela época de febre romana. Olha só, hein? Caramba, olha a malária, malária que nós temos aí. Gente, em 1898, os dois médicos chamados de Patrick Mason e Ronald Ross, eles pesquisaram essa doença em Calcutá e descobriram o ciclo e o vetor, tá certo? O vetor, o transmissor da doença. Os dois. E por causa disso, esses dois médicos, eles foram agraciados em 1902 pelo Prêmio Nobel de Medicina, tá certo? Olha a importância disso. Mais tarde, em 1898, o Bastianelli e Grazi, que também são médicos, descobriram com detalhes agora o ciclo evolutivo da doença, bem como ficaram sabendo também que a fêmea do Anopheles, tá certo? Hematófaga, que era obviamente a transmissora dessa doença terrível, tá? Que seria a malária. Para vocês terem uma ideia, galera, a malária, tá? Em 2007, tinha um número de casos estimados mais ou menos de 19 milhões distribuídos no mundo. 219 milhões, tá? E de mortes, infelizmente de mortes, 435 mil mortes no mundo também. Olha o número de casos, hein? Tá? Outra coisa importante e curiosa para saber da malária é que no dia 25 de abril é comemorado o dia de luta contra a malária, ou a maleita, ou impaludismo, febre palustre, né? Tá certo? Ok? Então é uma doença que ainda existe, no Brasil ainda tem, nós temos aí mais ou menos um número de casos de quase 20 mil, tá certo? Pessoas infectadas dessa doença. Então realmente, pessoal, é uma doença infecciosa que ainda existe muito, ok? Mas, pessoal, tá certo? Vamos dar a ficha
a ficha dessa doença parasitária. Agente causador, agente etiológico. Quem causa a malária? Quem causa a malária é um protozoário, né, pessoal? Tá? Um unicelular, microscópico, é um proto-organizado, eucariótico, é um ser eucariótico, é o eucarionte, propriamente dito, é uma célula totalmente organizada, com núcleo e tudo mais, e é um protozoário, né? É um protozoário da classe Esporozoa, né? Ou esporozoário, que não tem elementos para sua locomoção. Ele não tem cílios, esse protozoário, para ficar batendo cílios e locomover, não tem. Ele não tem flagelo, tá certo? Como o Trypanosoma cruzi para fazer a sua movimentação. Não tem elementos de locomoção. Então, o nosso querido famigerado, o protozoário plasmódio, ele é levado pela corrente sanguínea. Não tem elementos especiais de locomoção. Então, quem causa a malária é um protozoário, esporozoário ou esporozoa, tá? De gênero Plasmódio e 4 espécies principais. Peraí, professor, quer dizer que existe um gênero de Plasmódio, um gênero que seria Plasmódio, e 4 espécies particulares? Sim. E com seus períodos de febre, né? Porque a malária ela é caracterizada, gente, pelos períodos de febre, horário certo. E cada plasmódio desse, cada agente causador, tem um período de febre dentro da gente. É a tabela de febres. Por exemplo, o Plasmodium malariae. Tem aqui no Brasil? Tem. O Plasmodium malariae, pessoal, esse protozoário, ele é causador da febre quartã, e de 72 e 72 horas. Quer dizer que o indivíduo tem febre de 72 e 72 horas, né? Quando esse período acaba, é como se ele não tivesse nada, tá certo? Então a febre bate nele, ocasiona ele de 72 a 72 horas. Seria então o Plasmodium malariae de febre quartã. Na sequência nós temos o Falciparum, ou seja, o Plasmodium vivax. Plasmodium vivax. E o Plasmodium vivax, pessoal, ele é responsável por febre de 24 a 48 horas. É a chamada, tá certo? Terçã benigna. Em terceiro lugar, nós temos o pior de todos, que é o Plasmodium espécie Falciparum, terçã maligna, também de período de febre de 24 a 48 horas. Esse cara aí pega, o Falciparum. E nós temos lá na África, tá certo? Nós temos lá nos trópicos e Ásia, África também, no caso, né? O Plasmodium ovale. E o Plasmodium ovale, pessoal, ele tem lá um período de febre também, que seja mais ou menos de 48 em 48 horas. Ok? Então nós temos aí 4 espécies de Plasmódio causadores da malária. A malária não tem um único agente causador, também chamado de agente etiológico. Ele tem 4. Repete. Claro, vamos repetir. Então você tem lá espécie única, ou seja, gênero único, Plasmódio. Espécie, malariae. Malariae? Sim. Período de febre, 72 a 72 horas. Febre quartã. Em segundo você tem lá Plasmodium vivax. Período de febre, 24 a 48 horas. Terçã benigna. Tá? Plasmodium é, no caso, Falciparum. Tá? Esse cara é ruim. Os sintomas são mais, né? Pega mais. Você tem, por exemplo, aí o Falciparum de 24 a 48 horas também aqui no Brasil. E também você tem, né, o Plasmodium ovale, principalmente na África e Ásia, né, de período de febre de 48 em 48 horas também. Ok? Então essa seria a tabelinha de febres. Tá? Pessoal, vou beber uma aguinha aqui porque tá calor hoje. Deixa eu refrescar a goela. Muito bem. Pessoal, quadro de febres, gênero Plasmódio e espécies diferentes. Agora, quem seria o transmissor dessa doença, chamada de malária, maleta, paludismo, cesão, febre quebra-queixo e tudo mais? O transmissor, pessoal, o vetor,
seria quem? Seria o artrópode da classe dos insetos, ordem Diptera. Professor, repete? Repete. Vamos repetir. Então, o transmissor, o vetor, seria quem? Seria o artrópode, tá? Seria então lá o filho dos artrópodes, articulados, classe dos insetos, ordem dos dípteros. O mosquito Anopheles, gênero Anopheles, espécie Darling, fêmea. É mesmo? É a fêmea que gosta de chupar o sangue? Sim, é a fêmea. Então, o transmissor da doença, no caso da malária, é o mosquito fêmea, gênero Anopheles, espécie Darling, certo? É a fêmea que é hematófaga, que obviamente transmite a doença. Ela precisa estar contaminada para transmitir a doença, senão não. Ok? Tá certo? Agora, pessoal, ela está contaminada e vai picar a pessoa sã, né? Se por acaso a nossa querida fêmea Anopheles não estiver contaminada, ela não vai transmitir a doença. Agora, como é que você sabe que ela está contaminada? Você vai chegar para ela e falar assim, pera um pouquinho. Antes de você chupar o meu sangue, vamos à pergunta. Você é uma mosquita contaminada? É contaminada? Então vai para lá. Você é uma mosquita sadia, sem a presença do plasmódio dentro de você? Então esteja à vontade. Vai falar isso também. Tá certo? Ok? Muito bem, pessoal. Quais seriam os principais sintomas dessa doença que existe tanto no Brasil, pessoal? Amazônia, Mato Grosso, por ali, tá certo? Seria o quê? Você tem os sintomas. Primeiro, dor abdominal, dores musculares, tá? Febre em horário certo, calafrios, fadiga, cansaço, prostração, sudorese noturna, suor noturno, tremor, diarreia, náuseas, vômitos, são sintomas. Dores de cabeça, falta de ar, palidez, olha só os sintomas da terrível doença. Pele e olhos amarelados, taquicardia, esplenomegalia, baço aumentado, volume, hepatomegalia, tá certo? Fígado aumentado no volume. Esses são os principais sintomas que você tem da malária ou cesão, ou malita, ou impaludismo, ou febre que é o queixo, tá? Ou carneirada, tá? Gente, e esses sintomas aí, agora o que mais chama atenção nos sintomas seria o quê? As febres intermitentes, ou seja, em horário certo. 24 em 48 horas, passou, parece que não tem nada, pois volta a febre. Né? 72 horas é o período de febre, e são febres com tremores e suores, pessoal. A pessoa está tendo alucinações. Precisa amarrar o queixo da pessoa. Você não quebra os dentes. É inacreditável. Meu pai teve essa doença quando ele morava lá no interior de São Paulo. Ok? Agora, como é que se faz para evitar a malária? Quais as medidas necessárias? Primeiro, conhecimento da doença por parte da população. Precisa conhecer? Precisa conhecer. Segundo, detetização dos focos de mosquito. Detetização. Tá. Terceiro, rede nas portas e janelas para evitar o que, pessoal? A entrada do mosquito. Se você tem água parada perto da sua residência, tal, que não deveria ter, tá? Ou um lago, se você tiver um lago lá perto, peixes larvófagos que comem as larvas do mosquito. Todo mundo sabe que o mosquito da dengue, o mosquito, no caso, transmissor da malária, ele se procria em água parada, as larvinhas aparecem lá. E os peixes larvófagos adoram comer larvas, tá? É uma opção também, tá certo? Então existem várias maneiras de você evitar. Saneamento básico. O saneamento básico é importante para evitar água parada. Tá certo que o bicho gosta de multiplicar água limpa, mas vai saber, né? Vai que. Tá? Então essas são algumas medidas de prevenção no caso da malária. Tá? Então o professor fez esse pacotão aí como primeira parte. Na segunda parte a gente vai ver o ciclo evolutivo da doença, desde a picada do mosquito sadio numa pessoa contaminada, ou mosquito contaminado picando uma pessoa sadia, entrando lá pela corrente sanguínea, pro fígado, fazendo minociclos, tá certo? Né? Os nomes de cada etapa, né, do desenvolvimento da doença, tá bom? Então hoje o que nós vimos? Uma doença parasitária chamada de malária.
com vários sinônimos: maleita, cesão, impaludismo, quebra-queixo, carneirada, tá certo? Febre palustre, vários nomes. Nós vimos, pessoal, tá? Quem seria o agente causador dessa doença, o agente etiológico, né? Que seria então o protozoário, né? Sem elementos de locomoção, o plasmódio, de gênero plasmódio, de várias espécies. Quais seriam as espécies? Malariae, tá certo? Falciparum, Vivax e Ovale lá na África. E cada um desses obedece a um período de febres que nós vimos. O professor comentou bastante. Que o transmissor dessa doença é o mosquito fêmea, né? Anopheles darlingi, hematófaga, que se alimenta de sangue. O macho não gosta de sangue, a fêmea gosta. Essas mulheres, ó, até no mundo animal. Não posso falar nada, não. Se minha mulher escuta isso aí, eu tô perdido. Tá certo? Bom, nós vimos também, pessoal, os sintomas dessa doença, que é uma verdadeira lista de supermercado. E depois a prevenção, que seria a profilaxia. Tá ok? Então nós fizemos um pacote, nós amarramos aí uma doença, tá? De a nível mundial. Milhões de pessoas morrem durante um ano, tá? E é importante a gente saber esses dados aí, dessa doença, por causa do Enem, por causa dos vestibulares também. É mais uma doença que existe aqui no Brasil, a faixa de países tropicais. Tá ok? Beleza? Muito bom. Um abraço a todos, pessoal. Tá? Eu vou postar essa aula lá no YouTube para vocês pegarem. Okay? Então, um abraço a todos. Ok? Sem malária, sem cesão. Dia 25 de abril, dia da luta contra a malária. Abraço a todos. Até, gente.